Olá, galerinha do terceiro ano, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Jean, trazendo mais uma videoaula da disciplina PM de Física. Então, nessa disciplina, e nesta aula gravada de hoje, nós vamos dividi-la em 4 momentos. A primeira parte é a acolhida, no segundo momento a explicação do conteúdo, no terceiro momento a resolução de exercícios e no quarto e último momento o encerramento, tá bom? Então eu vou começar primeiro a agradecer vocês pela participação nessa aula, tá bom? Mesmo que seja de forma virtual. E vamos conhecer mais um conteúdo. Então a gente vai continuar estudando nessa aula ainda o conceito da cinemática escalar, só que hoje nós vamos focar os nossos esforços e os nossos estudos em movimento uniforme e seus gráficos. Então toda vez que eu falar para vocês sobre movimento uniforme, quer dizer que eu vou estar analisando um movimento que apresenta 3 características importantes. A primeira é que a velocidade é sempre uma constante. A segunda, que a minha aceleração é nula. E a terceira, que neste movimento, o nosso objeto de estudo sempre percorre distâncias iguais em intervalos de tempos iguais. Isso quer dizer o quê? Que para analisar um movimento uniforme, eu sempre vou necessitar de observar essas 3 grandezas. A primeira, que é a velocidade, a segunda, que é a aceleração, e a terceira, que é o deslocamento, ok? Então, o que eu quero que vocês entendam? Que quando eu falo para vocês que eu trabalho com um movimento uniforme, quer dizer que eu estou afirmando que a velocidade escalar instantânea deverá ser igual à velocidade escalar média. Isso quer dizer, então, que a minha velocidade é uma constante. Ela não pode variar de acordo com o tempo. E se a minha velocidade não pode variar de acordo com o tempo, eu proponho que a minha aceleração seja nula. Por isso que no movimento uniforme é tão importante analisar as 3 grandezas padrões. A primeira, que é a velocidade, a segunda, a aceleração, e a terceira, que é uma posição. Dentro dessa observação, nós podemos também vincular a este movimento uma famosa função conhecida como a função horária das posições, aonde a letra S indica posição final, S0 posição inicial, a letra V velocidade e a letra T de tempo. Então essa função S igual a S0 somado com VT é a função que representa a posição de um corpo em função do tempo para um movimento uniforme. Um ponto muito importante a ser notado é que, de acordo com o Sistema Internacional de Pesos e Medidas, as posições sempre serão dadas em metros, a velocidade em metros por segundo e o tempo é dado em segundo. Então, se você observa essa função S igual a S0 mais VT, você consegue analisar que é uma função do primeiro grau. E quando você coloca no gráfico a posição em função do tempo, você vai obter como resposta uma reta. Caso a sua reta seja crescente, a velocidade é positiva. Caso a sua reta seja decrescente, a velocidade é negativa. E quando você coloca no gráfico a velocidade em função do tempo, você percebe que o nosso gráfico vai ser uma reta paralela em relação ao eixo dos tempos. Por quê? Se essa velocidade é uma constante e ela não pode variar de acordo com o tempo, isso implica em quê? Que o nosso fluxo temporal continua mudando e a minha velocidade permanece a mesma. Quando essa reta está acima do eixo T, eu trabalho com uma velocidade positiva. Quando ela está abaixo do eixo T, eu trabalho com uma velocidade negativa. Então, só para concluir esse assunto, é importante notar que o movimento uniforme é um movimento que opera com velocidade constante, aceleração nula e percorre distâncias iguais em intervalos de tempos iguais. E a função horária desse movimento é expressa pela seguinte função: S igual a S0 somado com VT. Um ponto muito importante de ser notado é que essa função S igual a S0 mais VT é uma função horária, tá, do primeiro grau. E a minha velocidade, ela vai fazer o papel do nosso coeficiente angular. Isso implica em quê? Que quando a velocidade é positiva, a minha reta é crescente.
e quando a velocidade é negativa, a minha reta é decrescente, tá ok? Próximo item. Eu trouxe para vocês agora uma sequência de 5 exercícios para podermos trabalhar com este conteúdo. O primeiro exercício fala o seguinte: uma pessoa com passos de 70 centímetros caminha a razão de 1,5 passos por segundo. Ela deseja atravessar uma rua com 21 metros de largura. O tempo mínimo que o sinal deve ficar aberto aos pedestres para que essa pessoa atravesse a rua com segurança é igual a. Então, eu vou procurar a alternativa correta. Nessa questão, eu posso enxergar 3 dados importantes. O primeiro, o comprimento do passo, que é de 70 centímetros. O segundo item, que a velocidade de deslocamento dessa pessoa é de 1,5 passos por segundo. E o terceiro item importantíssimo é que o comprimento da rua que ela deseja atravessar é de 21 metros. Primeira ideia padrão. Perceba que nós estamos trabalhando com várias unidades de medida. Primeira, o nosso tempo está dado em segundos. As nossas posições, distâncias ou deslocamentos está dado em centímetros e em metros. E também eu posso analisar essa grandeza aqui de unidade de medida, passo. E posso perceber que a minha velocidade está dada em passo por segundo. Então, o primeiro passo para resolver esse exercício é colocar todas as unidades utilizando como padrão o sistema internacional. Ou seja, eu vou transformar de centímetro para metro primeiro e depois eu vou analisar as próximas grandezas. Vamos fazer junto. Nós conseguimos entender que um passo equivale a 0,7 metros, ou seja, 70 centímetros é a mesma coisa que 0,7 metros. Se um passo equivale a 0,7 metros, então 21 metros vai me dar um total de x passos. Montei uma regrinha de 3 muito simples. Conheço 3 grandezas e uma é desconhecida. Agora eu vou multiplicar cruzado. 0,7 vezes x, 0,7x. 21 vezes 1, 21. 0,7 está multiplicando, passa para lá dividindo. 21 dividido por 0,7, 30. A unidade de medida é passos. O que essa resposta aqui quer me dizer? Que para atravessar uma rua de 21 metros, eu necessito dar 30 passos de 0,7 metros. Ok? Próxima ideia. Utilizando a definição padrão de velocidade, eu sei que ela é a variação de uma posição por unidade de tempo. Então eu posso substituir a letra V por 1,5, posso trocar o ΔS por 30 e posso conservar o ΔT. Professor, por que eu estou trocando o ΔS por 30? Porque a nossa velocidade está dada em passos por segundo. Então, o meu deslocamento, que é o ΔS, também deve ser dado em passos. Beleza? Mais uma vez, multiplico cruzado. 1,5 que multiplica ΔT, 1,5 ΔT. 1 vezes 30 é 30. O 1,5 está multiplicando, passa para lá dividindo. Então, 30 dividido por 1,5, 20. E a unidade de medida é segundos. O que essa resposta está me dizendo? Que para essa pessoa atravessar essa rua de 21 metros de largura, serão necessários 20 segundos. Tá bom? Então, o primeiro exercício foi muito simples. Só questão mesmo de transformação e analisar cada uma das unidades de medida. Tá ok? E o segundo exercício agora é um pouquinho mais complexo. Mas se você prestar muita atenção, vai conseguir entender de boa, tá? Deixa eu só tomar uma aguinha aqui que eu fiquei com a garganta seca. O segundo exercício é da Mackenzie, São Paulo.
e fala o seguinte: o movimento uniforme de um corpo está representado no gráfico espaço versus tempo, mostrado a seguir. Quer dizer, então, que a minha velocidade é uma constante. Então, eu tenho aqui o eixo horizontal, que trabalha com tempo, a posição que ele está chamando de x, que está no eixo vertical. O que eu posso perceber? Que quando t é igual a zero, a posição ocupada é de menos 30 metros. E quando t é igual a 2, a posição ocupada é de menos 20 metros. Continuando, o instante t, no qual a posição do móvel corresponde a 20 metros. Então, presta atenção. Toda vez que você tem um gráfico que coloca a posição em função do tempo e trabalha com um movimento uniforme, o jeito mais simples de resolver este exercício é procurando primeiramente a velocidade, depois escrevendo a função horária da posição e, por último, fazendo uma substituição para achar o valor do tempo. Então, presta atenção para entender. A nossa posição aqui está simbolizada pela letra X, concorda? Então, só para ficar mais fácil o nosso entendimento, eu vou trocar a letra X pela letra S. E o que eu percebo? Que a minha posição inicial é igual a menos 30 metros. A minha posição final equivale a menos 20 metros. E eu posso perceber que meu T0 vale zero. Por que eu sei que T0 vale zero? Porque na posição de menos 30, o meu tempo é nulo. E na posição de 20, o meu tempo é de 2 segundos. Então, analisando essas quatro quantidades aqui, eu determino que a velocidade é igual à variação do espaço pela variação de tempo. Então, conservo a letra V, posso trocar o ΔS por S menos S0, e posso trocar o ΔT por T menos T0. E agora, ao observar essas quatro quantidades, S, S0 e T0, eu posso ter como resposta a letra V. Então, conservo a letra V, troco a letra S por menos 20, conservo o sinal negativo e troco o S0 por menos 30. Troco a letra T por 2, conservo o sinal negativo e troco o T0 por 0. V é igual. Conservo menos 20, menos vezes menos é mais, conservo 30, e 2 menos 0 é 2. V é igual 30 menos 20, 10, dividido por 2, 5. E a unidade de medida, metros por segundo. O que essa resposta está me falando? Que a velocidade para desenvolver este movimento é de 5 metros por segundo. O que nós sabemos até agora sobre a função horária das posições para o movimento uniforme? Que S é igual a S0 somado com VT. Então, vou conservar a letra S, vou trocar o S0 por menos 30 e vou trocar a letra V pelo número 5, que eu achei na tela anterior, e vou conservar a letra T. E vou lembrar da pergunta do exercício. O que o exercício me pede? Quando a minha posição for igual a 20 metros, qual é o instante de tempo que eu gasto para chegar nesta posição? Então, eu vou procurar o valor da letra T. O número 5 com a letra T está positivo, passa para o primeiro membro negativo. Conservo menos 30. O 20 está positivo, passa para lá, negativo. Vou multiplicar tudo por menos 1. O que era negativo ficou positivo. O que era negativo ficou positivo. E o que era negativo ficou positivo. Conservo mais uma vez o 5t e somo.
30 mais 20, 50. O número 5 está multiplicando, passa para lá, dividindo. 50 dividido por 5, 10. A unidade de medida, segundos. Isso quer dizer o quê? Que quando o móvel ocupa a posição de 20 metros, o instante de tempo que eu utilizo é de 10 segundos, ok? Então, este exercício foi um pouquinho mais complexo, mas se você prestar bastante atenção, vai dar tudo certo, ok? Mais uma vez, eu vou deixar registrado que caso vocês tenham alguma dúvida, não entendam, eu vou estar à disposição para ajudá-los, tá bom? Agora, vamos lá. O terceiro exercício fala o seguinte, do Enem. O gráfico abaixo modela a distância percorrida em quilômetros por uma pessoa em certo período de tempo. A escala do tempo a ser adotada para o eixo das abscissas depende da maneira como essa pessoa se desloca. Qual é a opção que apresenta a melhor associação entre meio ou forma de locomoção e unidade de tempo, quando são percorridos 10 quilômetros? Galera, vamos entender isso aqui, para todo mundo prestar bastante atenção. O eixo horizontal faz o papel do tempo. O eixo vertical faz o papel da posição. Isso quer dizer o quê? Que quando o meu instante de tempo, neste ponto aqui, ó, for de 2,5 a alguma unidade de medida, a posição ocupada pelo objeto é de 10 km. Professor, o que o exercício então pede para mim fazer? Para determinar qual é o meio de locomoção dessa pessoa. Então ela pode estar andando de avião, de carro, de carroça, de bicicleta ou caminhando. E depois que eu determinar este meio de locomoção, eu também vou determinar a unidade de medida para o tempo, ok? Agora, vamos ver quais são as alternativas que nós temos. Letra A, carroça, e o tempo vai ser dado em semana. Letra B, carro, e o tempo vai ser dado em dia. Na letra C, a pessoa vai se locomover de bicicleta e o tempo vai ser 1 minuto, a unidade de medida. Na letra D, a pessoa vai estar caminhando e a unidade de tempo vai ser a hora. E na letra E, a pessoa vai estar andando de avião e a unidade de medida é o segundo. O que nós já sabemos da análise gráfica? Que o eixo vertical simboliza a posição e que o eixo horizontal simboliza o tempo. Isso implica em quê? Que quando a posição é de 10 km, o tempo gasto para chegar nessa posição é de 2,5 unidades de tempo. E essa unidade aqui, ó, eu vou descobrir quem que ela é. Então vou usar a definição padrão de velocidade. Velocidade é ΔS sobre ΔT. E o primeiro meio de locomoção que eu estou analisando é a carroça. Então eu vou trocar o ΔS pelo número 10 e vou trocar o ΔT por 2,5. E qual que é a unidade de medida do tempo aqui? Semana, igual está dado na alternativa. 10 dividido por 2,5, 4 km/semana. Ou seja, este resultado aqui que acabamos de obter nos diz o seguinte, que ao andar com a carroça, vou locomover com a carroça, a unidade de medida para a velocidade é de quilômetro por semana. E qual foi o valor? De 4 quilômetros por semana. Agora analise o resultado. Quer dizer que a cada uma semana eu vou percorrer 4 quilômetros. Se você imagina uma carroça, você pode pensar que uma carroça pode percorrer uma distância muito maior do que 4 quilômetros. Concorda comigo? Então, ao analisar esta velocidade de 4 km por semana, você vê que esse resultado aqui, ó, não é viável para uma carroça. Vamos para a letra B. Vou trabalhar com carro. Vou usar a mesma expressão, ΔS por ΔT. Vou trocar o ΔS por 10, o ΔT por 2,5 e a unidade de medida é dias.
10 dividido por 2,5, 4. E qual que é a unidade medida? Quilômetro por dia. Professor, essa alternativa B é igualzinha à alternativa A. Porque um carro andar só 4 km no dia, ou seja, velocidade muito baixa, também está muito estranho. Então eu não vou marcar. Na letra C é a bicicleta. Então, mais uma vez, troco o ΔS por 10 e o ΔT por 2,5. Só que o tempo agora é dado em minutos. 10 dividido por 2,5, 4. E quem que é a unidade medida? Quilômetros por minuto. Professor, para uma bicicleta percorrer 4 km em um minuto é algo um pouco estranho, concorda comigo? Então a velocidade um pouquinho alta, né? Então também eu não vou considerar. Agora a pessoa está caminhando, então o tempo vai ser dado em horas. 10 dividido por 2,5, 4. A unidade medida, quilômetros por hora. Quer dizer que a cada 1 hora a pessoa consegue percorrer 4 km. Ok, isso aqui está aceitável. Vamos ver a letra E, o avião. 10 dividido por 2,5, 4 quilômetros por segundo. Então, nós percebemos que esta unidade medida para trabalhar com o avião também está estranha, porque o avião desenvolve altas velocidades. Então, a alternativa que melhor convém para este exercício é a letra D. Então, esta pessoa deve estar caminhando e o tempo deve ser dado em horas. Ok? Vou só apagar aqui, ó, para vocês poderem estudar melhor. Opa. Agora, vamos fazer o quarto exercício deste PDF. Fala o seguinte, também do Enem, ó. Em uma prova de 100 metros rasos, o desempenho típico de um corredor padrão é representado pelo gráfico a seguir. Então, nós temos no eixo vertical a velocidade, no eixo horizontal o tempo dado em segundos, e podemos perceber o seguinte, de 0 até 3 segundos, mais ou menos, toda essa parte aqui, ó, o objeto está aumentando a velocidade. Aliás, eu posso até arriscar de 0 a 4 segundos, né? Só apagar aqui para vocês verem melhor. Para ficar mais fácil a visualização, eu posso pensar o seguinte, que de 0 a 4 segundos, o nosso móvel está aumentando a velocidade com o decorrer do tempo. Agora, de 5 segundos até 8 segundos, eu posso perceber que essa reta aqui, ó, está paralela com o eixo dos tempos, ok? E a partir de 8 segundos, o nosso objeto de estudo, no caso pode ser um homem, né, pode ser uma mulher correndo, começa a diminuir a velocidade. O que o exercício quer que nós analisamos neste gráfico aqui? Vamos ver a pergunta. Com base no gráfico acima, que está na tela anterior, em qual intervalo de tempo a velocidade do corredor é aproximadamente constante? Se a velocidade é uma constante, quer dizer que ela não pode variar de acordo com o tempo, ok? Então, o que eu posso imaginar? Que entre os instantes 5 e 8 segundos, nesses instantes aqui, ó, 5 e 8 segundos, a velocidade do nosso corredor está constante. Ela praticamente não variou de acordo com o tempo. Essa reta superior está paralela com o tempo. Concorda comigo? Então, a alternativa correta é entre 5 e 8 segundos. Letra C. Ok? Beleza? Agora, o que ele pede na última questão? Retomando o gráfico acima, podemos dizer que no trecho de velocidade escalar aproximadamente constante, o atleta teve um deslocamento escalar ΔS tal que... Vamos entender isso aqui. Pessoal, vocês desculpam, tá? Esse som, porque tem uns cachorrinhos que ficam latindo muito, tá bom? Entre 5 e 8 segundos, nós podemos perceber aqui, ó, que a nossa região delimitada é um retângulo, certo? Algo mais ou menos assim.
E uma propriedade muito importante de ser analisada quando se trabalha com movimento uniforme é que quando eu tenho um gráfico que coloca a velocidade em função do tempo, eu posso obter como resposta aqui, ó, o ΔS, que é o deslocamento do objeto. Mas como que eu encontro esse ΔS? Fazendo com que ele seja numericamente igual à área da região que eu delimitei. No nosso caso aqui, foi um retângulo. Então eu vou contar quantos quadradinhos eu tenho na base. 1, 2, 3. Agora eu vou contar a altura desse objeto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pegou até mais um pouquinho essa reta, né? Então 10,5 quadradinhos, mais ou menos, né? 11 quadradinhos também não teria problema, que é um valor aproximado, certo? Então, se eu multiplico base vezes altura, eu tenho como resposta a área. Então, 3 multiplicado por 10,5, eu vou ter como resposta 31,5. Isso quer dizer o quê, professor? Que neste último exercício, o meu ΔS vale 31,5. Esse número 31,5 é maior do que 30? É. É menor que 33? É. Então a resposta correta é a letra A. Vamos só analisar as outras sentenças aqui, ó, para desencargo de consciência. O meu ΔS foi igual a 33? Não, foi um valor, né, aproximado, então posso afirmar que é 33. Na letra C, o meu ΔS está entre 33 e 36? Também não, né? Na letra D, o meu ΔS foi igual a 36? Não. E na letra E, o meu ΔS está maior que 36? Também não. Então a melhor resposta que me cabe é a alternativa A. Ok? Então, pessoal, essa gravação também vai ficando por aqui. Ela ficou um pouquinho maior que as outras, né? Deu quase 28 minutos. Mas eu peço encarecidamente que vocês assistam. E caso tenha alguma dúvida, podem ficar à vontade para me procurar, tá bom? Então, galera, muito obrigado. Fiquem com Deus e até a próxima videoaula, tá bom? Tchau, tchau!